Paz e graça, geração eleita, paz e graça, família, muito obrigado por vocês estarem aqui. Esse é um tempo muito especial e você ter atendido esse chamado é mais importante ainda. Eu quero orar antes de compartilhar algo aqui com vocês. Pedir que o Espírito de Deus que está aqui nesse lugar possa ainda falar conosco. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Peça que o Senhor possa abrir seu entendimento e poder ministrar sobre a sua vida. Senhor, nós queremos te render graças e te agradecer. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar. Obrigado por todos esses pais e mães que entenderam esse convite e que, ó Deus, priorizaram estar aqui nesse momento. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que você tenha liberdade aqui nesse lugar. Que você ministre sobre nós de uma forma especial, mas de uma forma também contundente e poderosa sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos alcance. O Senhor alcance cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero tantas coisas hoje para falar com você e eu quero que o Espírito de Deus possa ter liberdade aqui de ministrar sobre nós, né? Sobre todos nós. Quando falamos de família, nós entendemos que todos nós estamos sendo ministrados. Queridos, a gente precisa entender que não existe família perfeita na terra. Todas elas carregam deficiências, carregam mazelas, lacunas. E é claro que tudo isso, tudo que acontece na estrutura familiar, seja boa ou seja ruim, mas vai refletir no fruto da família. E quem é o fruto da família? Os filhos. Então, o seu empenho, o seu sucesso, o seu insucesso, a sua inadimplência, a sua, talvez, ausência, talvez a responsabilidade ou a irresponsabilidade, isso vai estar trazendo a colheita sobre a vida dos nossos filhos. E sem sombra de dúvida, o alvo do diabo sempre foi desestruturar as famílias. E é até hoje, sim ou não? De alguma maneira, de alguma forma, né? A família sempre tem sido um alvo presente, né? Para que de alguma maneira o inimigo, com todos os seus ardis, com toda a sua estratégia, ela possa cada dia estar minando as famílias, né? E hoje, toda essa desestrutura familiar, ela tem gerado algumas consequências muito danosas, muito danosas. E talvez uma das mais preocupantes no âmbito familiar é a questão da orfandade. Vivemos hoje uma grande crise de orfandade dentro não da igreja em si, mas dentro da nossa nação. E essa desestrutura, ela alcança a família de todos os lados. E quando a gente fala de orfandade, nós temos orfandades integrais e orfandades parciais. Temos, inclusive, orfandade de pais vivos.
Nós temos muitos órfãos de pais vivos, de toda ordem. Isso tem gerado uma desestrutura muito grande, social. Toda desestrutura social, ela tem origem na família. Toda ela. A falta de referências, as faltas de modelo familiar. É muito interessante que quando nós vamos aos presídios, 90% da população carcerária é de jovens. Apenas em alguns presídios nós conseguimos ver alguns de cabeça branca, mas são a exceção. Isso chega a ser tão desesperador, né? Porque nós estamos falhando em algum lugar. Nós estamos inadimplentes em algum lugar, não é? E tudo isso gera toda essa desestruturação. 80% do número de homicídios são homicídios de jovens. Pense num homicídio que você tenha visto ou presenciado recentemente. Eu tenho certeza que foi de um jovem. Por quê? Agora jovem me pergunte, por quê? É exatamente por conta de um código chamado honra. A Bíblia fala que honra pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Se nós temos, na verdade, se nós temos um número de óbitos precoce sobre a nossa nação, de crianças, às vezes crianças mesmo, né? Porque esses 80%, ele chega dos 13 aos 26 anos de idade. 26 anos de idade é muito jovem ainda, não? Mas essa é a grande massa de óbitos que ocorrem pelo simples fato de haver a ausência da honra. A honra é um código de acesso espiritual. Se tem códigos que acessam o céu, acessam o universo espiritual, esse código, ele é chamado honra, mas ele não acessa apenas o espiritual, ele acessa o emocional também, sim ou não? Porque todo mundo que recebe honra é sarado emocionalmente, é ou não é? Como é bom ser lembrado por alguém. Mas a honra é muito mais do que uma lembrança. Mas se nós formos apenas lembrados, isso já é tão significativo, não é assim? Sim ou não? Mas esse código de honra, ele acessa o espiritual, o emocional, o moral, o físico, o financeiro, ele acessa várias áreas da nossa vida. E hoje, se nós pudéssemos estabelecer duas chaves que abrem ou fecham as nossas vidas, essas chaves, uma se chama honra e a outra se chama desonra. Porque consciente ou inconscientemente, nós estamos vivendo uma delas duas. Ou estamos vivendo princípio de honra, ou nós estamos vivendo o inverso, que é o princípio da desonra, né? Uma abre e a outra fecha. E a honra, ela é uma semente. E dentro dessa semente, escute uma coisa,
A semente é tudo aquilo que eu planto que eu quero colher mais na frente, sim ou não? Não é isso? A semente é tudo aquilo que eu planto esperando uma colheita. Então, a honra também é essa semente. E se eu planto honra, eu vou colher honra. Então, eu acho que vale a pena plantar honra, sim ou não? Então, queridos, isso é algo inegociável. Então, quando o Selmo está falando tanto, e tem falado aqui para os jovens tanto sobre isso, a gente entende que esse é um princípio muito valioso. Mas deixa eu falar também para você, pai, para você, mãe. Se esse princípio, nós não ensinamos esse princípio, como é que eles irão aprender a plantar essa semente? E hoje também nós vivemos uma crise no que diz respeito aos modelos e referências de honra que nós precisamos ter e que os nossos filhos possam enxergar isso na gente. Porque isso não é algo que apenas se verbaliza, que apenas se discursa, que apenas a gente aponta sem a gente andar no caminho. Porque o desafio para nós é ensinar o filho não o caminho, mas ensinar o filho no caminho. Porque quando eu ensino o filho no caminho, eu estou ensinando enquanto eu ando no caminho. Amém? Então entenda você também, pai, se você não tem colhido isso, talvez você não esteja no caminho. Talvez você não esteja plantando essa semente. Talvez eles não tenham conseguido visualizar também esse princípio a ser ensinado muito mais do que palavras, com os exemplos da nossa própria vida. E isso é ensinado dentro da nossa própria casa. Primeiro, como é que eu honro o meu cônjuge? Porque se eu honro o meu cônjuge, se há esse princípio de honra dentro da casa, sem sombra de dúvida, essa será uma semente que será plantada dentro do coração do seu filho. Mas se ele vê apenas um cabo de guerra entre pai e mãe, para querer saber quem é que vai prevalecer, quem é que vai ganhar a guerra, a disputa, não haverá nenhum princípio de honra a ser seguido. Se também não há um princípio de honra em relação aos nossos pais, como é que nós iremos requerer isso para que eles façam isso conosco? É um contrassenso isso, né? Não tem como prosperar isso que não é realidade dentro da minha própria história. A Bíblia fala que a honra é para os sábios e a desonra é para os tolos, né? Então, a honra, ela é um princípio, queridos, ela é uma semente, ela é um código. E um código que nós precisamos estar começando a exercitar ele entre nós. Essa é uma semente que exige ser plantada para que possa ser colhida. Nós, eu e minha esposa, já tivemos todas as crises que você pode imaginar. Você pode pensar em qualquer crise, nós já passamos por ela. E o nosso casamento é um milagre. Um milagre que Deus conseguiu restaurar. Mas nós fizemos um pacto. E o nosso pacto é um pacto de honra. A nossa disputa é para ver quem honra mais o outro. Quando há uma disputa por honra, para quem deseja honrar,
a colheita só vai ser de honra. Então arranque o seu cabo de guerra e estabeleça um princípio de honra dentro da sua casa. Porque isso vai ser um esteio, um fundamento para tudo que nós venhamos a colher. Eu quero dizer para você que é muito desafiador. Porque quem quer honrar tem que renunciar. Quem quer honrar tem que abrir mão. Quem quer honrar tem que morrer. Então não é uma coisa fácil. Mas é muito bom também quando você colhe a honra. Então a semente que eu quero colher é a semente que eu devo plantar. O fruto que eu devo colher é a semente que eu devo plantar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu quero falar agora uma coisa para os filhos, amém? Amém, filhos? O apóstolo Paulo, ele fala sobre uma palavra. E ele diz, em Romanos 13:7, ele diz: pagai a todos o que lhes é devido. Diga, pagar. Quando você paga alguma coisa, você paga o quê? Quando você paga alguma coisa, você paga o quê? Você paga uma dívida. Diga dívida. Diga filhos, dívida. Não, os filhos digam assim, dívida. Hã? Quando você paga alguma coisa, você está pagando uma dívida. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: pagai a todos o que lhe é devido. A quem? Tributo. Tributo. Ele está falando sobre um imposto, né? A gente não paga se a gente quiser imposto, né? Não paga se a gente, até mesmo porque é imposto, nos é imposto. Então eu vou ter que pagar. Então ele fala: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então a honra, ela não é uma opção. Filhos, pais, esposo, esposa, a honra, ela não é uma opção. A honra é uma dívida. A honra é um tributo a ser pago. Só que é o único tributo que vai ter restituição no final. Amém? Amém? Vai ter recompensa no final, amém? Então entenda isso. A Bíblia, ela fala honra pai e mãe. Ela não fala ama pai e mãe. Ela fala honra. Amém? Mas a gente não pode colocar uma sobrecarga só sobre a vida dos filhos. Porque esse não é um jugo dos filhos. A honra é um princípio para todos. Amém? Diga, a honra é um princípio para todos. Porque o apóstolo Paulo também diz: preferi-vos em honra uns aos outros. Amém ou não amém? Então, entre nós, é muito melhor nós nos preferirmos em honra uns aos outros. Porque é um código, porque é um princípio, e nós precisamos entender. É interessante que essa palavra, né, honrar ou tributar, quer dizer prestar reconhecimento. Tem um literal chamado Kavod que fala sobre isso. Prestar reconhecimento é tributar louvor,
reconhecimento da parte de uma outra pessoa. E nós precisamos exercer esse princípio uns com os outros. Amém? Se você quer ser sábio, ande no princípio da honra. Se você quer ser tolo, diz que a honra é uma semente de êxito. E toda semente de êxito, ela gera prosperidade no território que nós plantamos ela. Amém? E prosperidade não quer dizer dinheiro. Prosperidade em toda a sua plenitude, ela alcança todos os níveis e âmbitos no que diz respeito à nossa vida. Amém? De que adianta eu ter dinheiro e ter uma família desestruturada? De que adianta eu ter dinheiro e viver uma vida de enfermidade no corpo e na alma? O que adianta tudo isso e eu não ter paz em minha alma? A prosperidade é algo que alcança tudo isso. Amém? E eu creio nessa prosperidade integral, porque o reino, ele vem trazer uma prosperidade de ordem integral sobre a nossa vida. Amém? Então, diz um salmista: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei as oferendas e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. A nossa primícia de honra, primeiramente, precisa ser dada ao nosso Senhor e Deus. Amém? Amém? Ele é digno, antes de qualquer outra pessoa, da nossa honra, da nossa adoração, do nosso louvor. E Ele é quem organiza tudo na nossa vida, no que diz respeito às prioridades das honras que nós precisamos prestar uns com os outros, né? Então, é interessante que o livro de Malaquias, ele praticamente é o último profeta. Depois de Malaquias, houve uma lacuna de um silêncio profético de mais de 400 anos, até vir Jesus. Então, Malaquias é como se tivesse sido a última voz profética, até vir o Messias. E Malaquias diz, ele diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? No que diz respeito à honra. Porque aonde não há honra, há uma real desconsideração, uma real ignorância a esse código que acessa. Porque aonde há honra, há portas abertas. Mas eu quero dizer que há algo ainda maior do que isso. Porque é muito interessante, né? Que o próprio Jesus, ele disse, olha, ele diz: porque Deus ordenou a honra a teu pai e a tua mãe, mas quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, esse será punido. E a lei era muito severa nesse sentido. Mas a graça, ela veio para exceder em muito aquilo que a lei não conseguiu cumprir, né?
Então, o princípio da honra, ele precisa ser excedido ainda mais naquilo que nós não conseguimos fazer como dívida, mas fazer através do amor e do reconhecimento e de um princípio que vai me dar acessos, que vai me dar chaves, que podem transformar completamente o meu ambiente, a minha atmosfera e principalmente a estrutura familiar que eu estou inserido. Amém? Então, quem quiser ver um milagre dentro da sua estrutura familiar, comece a exercer honra dentro da sua casa. A Bíblia fala sobre honra ao Senhor, sobre honra aos pais, sobre honra às autoridades, sobre honra aos líderes. E eu poderia passar o tempo e a noite inteira falando sobre honra. Mas tem algo que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês, porque talvez esse seja o resumo e o cerne de tudo isso. Lá em Marcos, capítulo 6, verso 4, eu queria que pudesse colocar aqui esse texto, Marcos 6, verso 4. Escuta isso. Diz o texto: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão aonde? Na sua terra, no seu território, no seu ambiente, entre os seus parentes e na sua. Então ele colocou dentro da casa, sim ou não? Ele falou desde uma terra, desde uma cidade, mas desde a nossa casa. E o verso 5 diz: não pôde fazer ali o quê? Senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A falta de honra faz cessar os milagres. Se nós não vivermos honra dentro da nossa casa, não haverá provisão de milagres dentro da nossa casa. Quem quer viver milagres? Quem precisa de milagre? De verdade. Olha, o milagre que você precisa dentro da sua casa, ele pode começar com o princípio da honra. Filhos, todos os filhos. Quem deseja que a sua família seja alcançada pelo Senhor, se isso representa um milagre para você, os filhos, fiquem de pé. Todos os filhos. Você deseja isso, filho? Filha? Posso ouvir alguma coisa aqui? Não? Filhos, vocês desejam isso dentro da sua casa? Então qual é a chave? Qual é a chave? Qual é a chave? Ainda não estou ouvindo. Com honra, eu tenho acesso a gente acabou de ver aqui o quê?
A honra me dá acesso ao quê? Ao quê? Quem quer viver um milagre? Quem quer viver um milagre? Então você tem que plantar uma semente de honra. Amém? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Agora os filhos vão sair daqui e vão lá para o lado de fora. Oi, os filhos que estão com os pais aqui, tá? Não é isso? Os filhos que estão com seus pais aqui vão sair ali com Selmo e vão para o lado de fora. Ok. Vai lá só os filhos que estão com os pais aqui, tá? Vamos lá. Mas aqueles que aqui ficaram, né? Nós queremos dizer para vocês que a Bíblia fala sobre esse mandamento, mas nós precisamos entender que esse mandamento, ele alcança os filhos. Mas quando ele alcança os filhos, ele vai alcançar toda uma geração para frente, sim ou não? Por quê? Porque um filho, um dia, poderá ser um pai e uma mãe lá na frente. Então, essa é uma cadeia que precisa ser perpetuada através da aplicação desse princípio, né? Os filhos que não honraram os pais ou não cuidaram dos pais, serão pais lá na frente, que não serão cuidados pelos filhos. Porque esse é um princípio, né? Mas nós precisamos apenas entender que esse princípio, ele não é apenas vertical, de algo que é de uma autoridade que está sobre mim. Mas a honra, ela é igual à cruz. Ela é vertical, mas ela também é para todos os lados. Tem um vídeo, está pronto aí o vídeo? Tem um videozinho que a gente vai passar aí para você ver esse vídeo também. Pode soltar, se puder. Eu criei você. Planejei cada detalhe de sua vida. Mas algo terrível aconteceu. E manchou minha
Ei, amém. Glória a Deus por esse entendimento que o Senhor deseja resgatar no nosso meio. Tudo isso, ele tem a ver com as nossas decisões e as nossas escolhas também. E eu acredito que essa é uma semeadura que nós precisamos escolher, cada um de nós, dentro de vários âmbitos de vínculos de relacionamento que nós precisamos estar talvez restituindo, reconstruindo. Todos os relacionamentos, dentro do modelo de Deus, ele fala sobre aliança. E a aliança, ela foi a única forma que Deus, ele escolheu para se relacionar com o homem. Não existe uma outra forma, um outro modelo para Deus, senão por intermédio de aliança. E a aliança, ela é uma entrega. Ela fala de uma entrega. Ela fala de uma oferta da sua própria vida. Quando fala sobre uma aliança e fala da suprema aliança, da aliança mais perfeita, fala de Jesus. E nessa aliança houve uma entrega. Quando nós falamos sobre o casamento, falamos também de aliança. E nós estamos falando também sobre o quê? Sobre uma entrega. Mas dentro do universo de todos os nossos relacionamentos, sempre tem que existir entrega. Porque os pais também sempre estão entregando algo para os seus filhos, sim ou não? É uma vida de entrega. Mas vai chegar um momento que os filhos também vão passar a entregar algo também para os pais. Então precisamos plantar isso em todos os níveis, para que a gente possa ter essa evidência de uma colheita também na mesma proporção. Então, eu quero agora que você, pai e mãe e filhos que estão aqui, eu quero que você feche os seus olhos. E agora isso não é uma opção, é uma ordem do pastor aqui. Você vai ficar de olhos fechados, aí onde você está, tá? E não se preocupe se existir alguma movimentação aí junto de você, se tiver alguém se movimentando aí junto de você, continua de olhos fechados, tá bom? Porque nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante de Ti. E nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha de uma forma especial essa noite sobre nós. Nós queremos que o Senhor se mova aqui como o Senhor nunca se moveu. E que haja, ó Deus, um toque da sua amável e doce presença nesse lugar. Que essa noite possa existir aqui um batismo de honra. Que possa existir aqui, Senhor, um princípio de honra sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada mãe, e que esse princípio, ó Deus, possa gerar um memorial, uma marca sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada mãe, nessa noite, Senhor.
Eu quero te pedir que, nesse momento, esse seja um momento de restauração, seja um momento de cura, seja um momento onde o Senhor vai estar resgatando, Senhor, vai estar restaurando, Senhor. Que uma semente possa estar sendo liberada dentro do reino espiritual essa noite. E que o Senhor faça algo extraordinário, Senhor. Algo poderoso essa noite aqui sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada mãe. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade essa noite de se mover sobre as famílias que aqui estão. Faz isso, Espírito de Deus. Faz isso, Espírito Santo de Deus. Nesse lugar, Senhor. Nesse lugar, Senhor. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Oh, Jesus. Jesus. Que isso não seja uma ação pontual, Senhor. Que isso não seja algo que seja meramente emocional essa noite. Mas que isso possa ser algo que será observado, será perseguido sobre cada filho, sobre cada filha. Um princípio de honra, Senhor. Um princípio de honra sobre nossos pais, sobre nossas mães. Faz isso, Senhor. Espírito Santo, faz isso aqui. Permaneça conosco, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, xaralamana seriada labas. Espírito Santo de Deus. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos. E assim os filhos se colocam, Senhor, nessa posição, Pai, de lavar os pés do seu pai, da sua mãe. E nós estamos liberando cura, Senhor, restaurações, Senhor. Senhor, são pais aqui, são mães aqui que não sabem o que é verdadeiramente amar, se entregar, renunciar, Senhor. Mas eles estão aqui, Senhor Deus, sentindo esse amor, Pai. É o Teu amor neles, meu Pai. É amor dos filhos aos pais, Senhor, restaura hoje. Restaura, Jesus. São filhos que não conhecem a história do pai, que não conhecem a infância do pai, que não conhecem a infância da mãe, Senhor. Quebra os corações hoje aqui, Pai, e traz cura. Traz cura, traz cura. Traz quebrantamento, Senhor. Traz restaurações. Oh, meu Pai, quebra, Senhor. Quebra o orgulho, Senhor. A dureza do coração quebra, Senhor. Oh, Jesus, esse é o verdadeiro perdão que está em Ti, Senhor. Libera o perdão, Jesus. Libera a restauração, meu Pai.
novo tempo se estabelece aqui. Novo tempo. Traz o perdão, traz a humildade. Traz um reconhecimento das atitudes, de mudanças. Faz isso, Senhor.